Começa agora o Ponto de Pauta, o programa da Sedufisme. Nos últimos anos, o Brasil, como boa parte do planeta, se viu obrigado a debater mesmo os temas mais importantes e sérios, tendo como um dos polos do debate o negacionismo. E entre as diversas áreas sobre as quais o negacionismo tenta aplicar suas teorias conspiratórias estão o meio ambiente e as mudanças climáticas. E é sobre isso que vamos falar nesta edição do Ponto de Pauta. Para tanto, temos convidado o glaciologista, que nada mais é do que um estudioso sobre geleiras e glaciares, também vice-presidente do Comitê Científico sobre Pesquisa Antártica, professor e vice-pró-reitor de pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, Jefferson Cardia Simões. Eu sou o Fritz Nunes e o nosso ponto de pauta de hoje é a Antártica e as mudanças climáticas. Professor Jefferson Cardia, em primeiro lugar, muito obrigado pela sua disponibilidade em conversar conosco. É um prazer discutir um tema que é premente e que está nos noticiários todos os dias. A questão das mudanças climáticas, ou em termos gerais ambientais globais, e todo esse discurso que nós tivemos aí de alguns grupos, inclusive financiados, para negar os processos de mudanças do clima, que são muito bem conhecidos há quase 30 anos. Professor, uma das primeiras questões aqui se relaciona ao fato de que um dos seus grandes objetos de estudo, né, é a Antártida, ou Antártica, como queiram. O senhor, inclusive, já participou de 26 expedições até esse continente. E o próprio evento que lhe trouxe até Santa Maria tem como título Meio Ambiente e Antártida, Consequências para Rio Grande do Sul e países vizinhos. Então, para começar, a gente lhe pergunta, o que está acontecendo, né, com a Antártida, o que as investigações de pesquisadoras e pesquisadores apontam sobre esse continente e o impacto, né, do que vem ocorrendo lá para outros lugares? Olha, para nós entendermos a questão antártica, nós temos que primeiro entender que esse continente e o Oceano Austral ao redor dele são enormes. Nós estamos falando de um continente de quase 14 milhões de quilômetros quadrados e um oceano de quase 31 milhões de quilômetros quadrados. E mais importante, é um dos grandes controladores do sistema clima do planeta Terra. Nós temos, muitas vezes se tem uma visão equivocada, como se a questão ambiental e a questão de mudanças climáticas fosse algo particular ou mais importante nos trópicos. Não, em ciência nós sabemos que o que ocorre nas regiões polares são tão importantes quanto nos trópicos, em termos de mudanças do clima, em termos de afetar o nosso cotidiano, e que nesse processo de identificação dessas rápidas mudanças, nós temos que encontrar meios, se não reduzir, pelo menos mitigar as consequências e manter o monitoramento. E eu só resumo que, do ponto de vista ambiental, a Antártica é tão importante quanto a Amazônia na questão das mudanças do clima. E nos últimos 4 anos, professor, nós tivemos situações, né, em que discursos questionavam a veracidade, né, das mudanças climáticas vindos de dentro de órgãos institucionais e do próprio governo federal. Nesse cenário de negacionismo, como explicar as mudanças climáticas para uma pessoa leiga e, mais que isso, né, como é que se consegue convencer essa pessoa desse impacto das mudanças climáticas? À primeira vista parece algo novo que só ocorreu nos primeiros 4 anos. Na verdade, tem uma campanha de desinformação que ocorre desde as primeiras publicações do relatório, o primeiro relatório do painel intergovernamental da ONU sobre mudanças do clima. Evidentemente, grupos econômicos que não estavam interessados em discutir, inclusive alguns governos norte-americanos, que nem do Bush Filho, foram muito específicos, que a missão deles era postergar o máximo possível qualquer discussão, porque acreditavam que traria prejuízo para a economia dos Estados Unidos, da América. Então, esse processo todo foi construído de negação por uma série de empresas muito conservadoras,
dos Estados Unidos, mais algumas do Reino Unido, que contrataram as mesmas agências de publicidade que foram usadas na campanha do tabagismo. Lembrando, para quem é mais jovem, que durante a década de 60, 70, até o início da década de 80, se negou, inclusive com comerciais, que o tabagismo matava, que dava câncer e uma série de outras doenças. E a ideia foi essa mesmo, postergar o máximo para maximizar o lucro, até que chegou um dia, a casa caiu, não tem mais como negar. Então se usou a mesma tática. Qual é a tática? Você desinforma, você cria falso experts, você pega, a gente chama em inglês cherry pick, tu pega uma pequena informação particular ou algum dado que ainda não está com precisão e aí quer desmanchar todo o arcabouço do conhecimento científico. Então, primeiro, temos o interesse econômico, mas eu vou mais profundo do que isso. Quem trabalha com as mudanças do clima, que tem uma série de outros fatores que nós temos que tomar conta. Envolve percepções da realidade, envolve religiosidade, envolve valores, porque muitas pessoas, vamos supor, os fundamentalistas de qualquer religião, eles não conseguem interpretar esses livros religiosos sagrados como parábolas, como histórias, como um aprendizado, e sim que é a interpretação literal. E para eles fica muito difícil entender que sim, o homem, ou mais corretamente a humanidade, né, pode, através de modificações na química e na física da superfície do planeta, modificar o ambiente a ponto de não se tornar sustentável ou inviável para uma série de espécies. Então nós temos esse cenário. O que piorou, eu diria especificamente durante o governo que se passou, é que houve uma campanha por próprios ministérios negando todo o procedimento, com uma série de conspirações que vai desde da conspiração que isso tudo é invenção, que os cientistas estão fazendo isso para lucrar alguma coisa, a gente tem outras coisas para fazer, até ameaça à soberania nacional, confundindo a questão ambiental com essas outras questões. A questão de preservação da Amazônia, a questão de preservação da Antártica, dos oceanos é importante para todos, independente da sua nacionalidade. O que pode haver é negociações, mas, do meu ponto de vista, negociações mais representativas dos diferentes povos. Porque, no fim, é a grande questão, quem é que paga a conta? Essa conta da preservação ambiental tem que cair nos povos que hoje ainda não tem um nível socioeconômico pleno, que consiga adequar a todas as necessidades mínimas do ser humano. Essa é uma questão importante. Agora, negar o processo é exatamente, quer por interesses escusos, quer por dificuldade em aceitar essas modificações. E, professor, um aspecto aqui que a gente pontua no finalzinho da pergunta diante desse quadro que aumentou muito, como o senhor diz, que não é de agora, mas que aumentou muito nos últimos anos, o da desinformação, como é que se pode chegar naquelas pessoas que às vezes são o alvo dessa desinformação, né? Já tem uma série de estudos mostrando qual foi o grande erro da comunidade científica e dos professores universitários em geral. Achar que é só uma questão de fornecer informação. Não, o pessoal não tem educação ambiental, o pessoal não tem informações. Não é isso. É muito mais profundo esse processo de negacionismo. É claro que alguns iam acreditar em algumas ideias simplistas, e para piorar a situação, nós tivemos todo o advento das mídias sociais, que simplesmente formou esses guetos, essas bolhas, onde as pessoas ficam repetindo aquilo que querem acreditar, sem colocar em dúvida nenhuma das informações dos seus valores. Como tratar isso? E isso está tão importante que a Academia Brasileira de Ciências criou há 3 semanas atrás um grupo para estudar a desinformação, que como nós temos que tratar e apresentar as ideias velhas e novas para o público em geral, para aquele que não tem
uma base de conhecimento científico. É claro, também afeta um ensino médio muito fraco e do conhecimento de como se forma a ciência. Para muitos, a ciência ainda é vista como algo milagroso, como o mito do cientista que vai ter todas as ideias, não tenho compreensão que hoje é um trabalho de grupo e que as ideias se constroem umas sobre as outras. Nós vemos, volta e meia, tem alguns mitos. Não roubaram as informações, ao mesmo tempo se fez a mesma teoria. Não, é exatamente, a ciência evolui internacionalmente nas mesmas questões de vanguarda. Então fica a questão, como é que nós vamos ter que trabalhar isso? E agora é a minha opinião, da minha experiência. A desinformação, é claro, tem um aspecto educacional, mas nós temos que ver e entender os valores com quem nós estamos interagindo. Então vai ser muito mais profundo e mais difícil do que se imagina. Professor, e quando se fala em geral sobre a destruição do meio ambiente, né, a gente pega como exemplo a questão da destruição de rios, florestas, né, e a gente vai a algumas causas mais conhecidas, a questão do desmatamento, mineração, agronegócio, etc., né? Agora, quando se fala, por exemplo, do problema do derretimento das geleiras, né, qual é a causa, né, e ainda complementando, como é que se pode mudar esse cenário ou pelo menos tentar frear ou reverter esse processo? A primeira noção que nós temos que ter é que geleiras cobrem ainda 10% do planeta. Num passado recente, 18 mil anos atrás, cobria 30% do país. E essas massas de gelo variam. Aumento, diminui através de períodos de milhares e milhares de anos. Isso é normal, é um dos principais controladores do nível médio dos mares. Conforme a massa de água sai dos oceanos, vai formar as geleiras, o nível médio do mar baixa e vice-versa. Ponto. Agora, o que nós estamos vendo? Que as massas de gelo mais amenas estão perto do ponto de fusão. Isso é interessante, porque para o brasileiro é difícil entender o conceito que existe no planeta Terra. Gelo quente, está perto de zero, e gelo muito frio, a menos 50, a menos 60. Não vai ser esse aquecimento que vai mudar essas massas. Mas o gelo mais quente, ele está derretendo e muito rapidamente, mas é claro que devido ao aumento da temperatura, que é a causa principal, isso ocorre principalmente nas geleiras extrapolares. Nos Andes, algumas estão desaparecendo muito rapidamente, nas montanhas rochosas, pequenas geleiras da África já estão praticamente se foram. O Alpes já tem problemas inclusive na indústria do turismo. Isso daí que sai aqueles cenários de um aumento do nível do mar de entre 40 centímetros a 1 metro, 1,10 m, até 2100. Derretimento do gelo, jogando essa água nos oceanos. Mas, então, aqueles números absurdos, de onde é que sai? Simplesmente é coisa de sensacionalismo do jornalista, porque eles pegam o volume todo de gelo do planeta Terra, que se derretesse, realmente aumentaria o nível dos mares em 70 metros. Não que aumentar 1 metro não seja uma catástrofe, porque é 1 metro na vertical. Olha o custo de gerenciamento costeiro, de defesa costeira, de urbanismo nas nossas praias, principalmente em lugares planos que nem a plataforma costeira gaúcha. Então é isso que nós vamos ter. Se você perguntar se os próximos 80 anos, 100 anos, nos nossos diferentes cenários, o cenário pior está ao redor de um aumento de mais de 1,40 m. Existem cenários aí para 300, 400 anos, se nós sobrevivermos isso, talvez a gente encontre solução, de aumento de até 2, 3 metros no nível médio do mar. Não vai afetar Santa Maria. Sim. Eu acho que mais ou menos o senhor já respondeu aqui uma pergunta que eu tinha, quanto tempo, né, o senhor acredita que o que vem ocorrendo na Antártida se torne um problema mais contundente, mais palpável, né? Porque para boa parte das pessoas, até influenciadas por essa questão do negacionismo, esse é um problema que parece distante, né? Esse parece distante denota primeiro que a dificuldade de entendermos que o continente mais próximo da América do Sul é a Antártica. É que realmente não se apresentam os mapas, né? Não se olha um globo. Está logo ali, principalmente para o Cone Sul. Não se estuda mais mapas. Não se estuda mais mapas. Tem alguns casos que ainda acham que os mapas são planos, então o planeta é plano.
Então, o que acontece? Está logo ali, a Antártica, e 2, nós já estamos vendo as consequências, mas não é na questão do nível dos mares, que é um processo mais lento. Tá? O mar está já aumentando 8 milímetros, 7 milímetros por ano, dependendo do lugar. Tende a aumentar mais nas próximas décadas. Mas a principal modificação está na questão das mudanças na circulação atmosférica, tais como maior dificuldade de penetração de massas de ar frio, que vem da Antártica. As pessoas não se dão conta que o que a imprensa erroneamente chama de frentes polares, na verdade são frentes subpolares, elas são o principal controlador do nosso frio aqui. Mas muitas vezes a friagem, essa, chega até o Acre. A tendência, e nós já estamos observando, que é de penetrar com mais dificuldade. O que nós estamos vendo é o gradiente, a diferença de temperatura entre os trópicos e as regiões polares está diminuindo. Então, ou seja, uma região está aquecendo mais do que outra. E isso entra aquele problema de aquecimento global, que é uma média. Né? Média não dá tanta informação. Mas então nós vamos ver sim. E aqui para o Rio Grande do Sul nós temos que se preocupar com o aumento de eventos extremos. E a gente já está vendo alguns cenários. Mais do que o aumento de temperatura. Apesar que já houve um aumento da temperatura média do Rio Grande do Sul de quase 1 grau em 60 anos. É muito mais do que o aumento da média global, o que mostra que médias esconde muita coisa. Certo. E, professor, sobre esses alertas, né, sobre o que ocorre na Antártida, por exemplo, e os impactos disso, eles estão sendo feitos cotidianamente, né, esses alertas, e já há bastante tempo, né? Na sua avaliação, esse tema realmente tem sido uma prioridade entre as potências mundiais? O tema antártico, de certa maneira, ele foi sempre protegido pela questão, entre aspas, de distância das áreas econômicas desenvolvidas e, portanto, de consumo, por ter uma capa de gelo com médio de espessura de 2.000 metros, que protege, entre aspas, a exploração de recursos minerais e está longe, basicamente, dos centros econômicos. Então, nós estamos vendo essas modificações que não são tão sérias se a gente comparar com a região polar norte, ártico, que eu posso falar muito mais coisas do que é claro, o cenário de mudanças só não ambientais, políticas, geopolíticas, climáticas na questão do Ártico. Porque o Ártico responde muito mais rapidamente. Mas voltando para a Antártica, nos cenários que a gente tem, o grande desafio para o continente continuar sendo um lugar para a ciência e para a paz, porque é desmilitarizado, você só está autorizado a fazer pesquisa e agora tem atividade turística, são a questão de economia, de exploração de recursos naturais. E não é só recursos minerais. Quer ver algo que está começando a estressar o sistema? É a penetração da frota pesqueira chinesa dentro das áreas de proteção de cotas de pesca da Antártica, que existe uma convenção para isso. Mas a frota pesqueira, volta e meia, chinesa entra e dane-se. Então, os atores são diferentes do que estão causando o estresse no sistema. Mas, como eu disse, isso é totalmente diferente. O Ártico está perdendo o mar congelado muito rapidamente, está abrindo novas áreas de transporte, novas áreas de pesca, novas áreas para exploração de óleo e gás. Com isso, mudança na estratégia militar. É claro, para complicar tudo, a gente tem a guerra da Ucrânia e a Rússia. O Ártico para a Rússia é o lugar mais estratégico, inclusive a frota russa é toda baseada em Murmansk, lá no Mar Branco, que dá exatamente para o Ártico. Então é uma situação muito mais séria e premente do que a questão antártica. Eu acredito que a questão antártica estará protegida enquanto nós não tivermos um recurso que todo mundo queira correr. Aí nós vamos testar se o sistema funciona. Por isso que esse tratado que tem, o Tratado da Antártica, que tem 64 anos, um pouquinho menos, entrou em vigência em 61, 61 anos, 62 anos, ele protegeu essa área, ao sul do paralelo de 60 graus. Então essa área está protegida nesse tratado. O desafio é esse. Será que nós vamos continuar explorando os recursos, poucos, cada vez mais parcos, e expandindo para dentro da Antártica? Mas não vai ser fácil de qualquer maneira.
Professor, falávamos, né, o senhor falava aí na questão da importância da pesquisa e lembrando, né, que o senhor, além de docente na URGS, é vice-pró-reitor de pesquisa, né? Nós tivemos nos últimos anos, citando especificamente mais os governos Temer e Bolsonaro, uma questão de um aprofundamento de cortes orçamentários na educação impactando nas pesquisas, né? Então, qual a importância de haver, né, por parte do governo, a retomada de recursos para a área de pesquisa, né, que é o que se está tentando agora, dentro daquela questão do tinha o teto de gastos, agora tem o arcabouço fiscal, enfim. Né? Olha, a gente tem que entender que nós sofremos uma guerra, principalmente durante 4 anos. Ou seja, que guerra? Contra a racionalidade, contra a investigação científica, contra a pesquisa. Isso tomado por alguns governos, de maneira quase explícita, de alguns dos ministros do governo Bolsonaro. E ficou bem aparente quando o ministro Guedes, naquela época, começou a congenciar cada vez mais, não que não tenha começado antes, tinha começado no governo Dilma, mas ele basicamente contingenciou todo o Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia, o FNTCT. Isso fez o sistema de ciência e tecnologia entrar em colapso. Não temos dinheiro mais para as bolsas no exterior, não havia editais para o CNPq, e todas as outras consequências que nós sabemos, que é uma perda de cérebros para o exterior, a desestabilização de grupos de pesquisa e principalmente a continuidade. Até mesmo o Programa Antártico Brasileiro, que de certa maneira, devido ao seu interesse estratégico e ser um programa de Estado e não de governo, começou a ser atingido. Nós estávamos sem recursos novos desde 2018. Felizmente, isso, foi ainda na gestão passada, o ministro conseguiu liberar alguns recursos, inclusive para um edital que está saindo agora do ProAntar para pesquisa, mas só vai estabilizar mesmo quando nós tivermos a implementação do recente liberado Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia, que foi o governo Lula liberou, que foi cerca de 9,5 bilhões de reais. Eu creio que vai demorar 1 a 2 anos até restabelecer tudo que tinha sido feito, e as consequências desses 4 anos de guerra vai demorar mais para ser recuperado, e em cima disso a gente ainda teve a pandemia para complicar as coisas. Professor, para finalizar, me chamou a atenção ali em um dos momentos que o senhor está fazendo uma análise, né, dessa questão dos impactos aí das mudanças climáticas e a questão do derretimento aí das geleiras. O senhor disse, se nós sobrevivermos até lá, apontando para um futuro. A sua visão, ela é, digamos assim, pessimista? Como é que o senhor se coloca, né? Olha, o que me assustou muito nesse processo todo que houve, eu diria mais longo, não é só os últimos 4 anos, começa aí uns 10 anos atrás, que foi uma perda, uma negação do racionalismo. Para um planeta com 8 bilhões de indivíduos, com recursos que podem se tornar limitados, negar o racionalismo e sair por qualquer tipo de escapismo, tanto de fundo religioso, de fundo messiânico, de fundo demagógico, é extremamente perigoso e pode nos levar a uma instabilidade e uma crise civilizatória. Eu acredito que o que nós estamos passando agora é mais profundo do que simplesmente a questão econômica, a questão de mudanças do clima, a questão das relações sociais. Basicamente, nós estamos chegando num momento de crise civilizatória mais profunda. E quando nós temos crises civilizatórias ou há um período de decaimento das condições não só socioeconômicas, da cultura, da educação, quase como se fosse um novo medievo, né? Ou não, talvez a gente seja um pouquinho inteligente e não continuar nisso, mas às vezes, olhando ao meu redor e tudo que nós vimos nessa campanha de negacionismo, veja o impacto que teve na cobertura vacinal do Brasil. É de assustar, né? As pessoas, de certa maneira, querem acreditar numa boia
para não entender o processo que está ocorrendo. Professor Jefferson Cardia, eu gostaria de agradecer imensamente pela sua atenção e disponibilidade em conversar conosco. Foi um prazer. Assim, encerramos aqui o nosso ponto de pauta de hoje, que contou com a presença do glaciologista, pesquisador e vice-presidente do Comitê Científico sobre Pesquisa Antártica, professor e vice-pró-reitor de pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Jefferson Cardia Simões. Essa edição do Ponto de Pauta, como de costume, estará disponível em vídeo e podcast nas nossas redes sociais e no nosso site. O endereço do nosso site é www.cedufsme.org.br. Obrigado pela audiência e até a próxima.